Já achou? Eu vou ler o texto então, que diz assim no verso de número 1, está escrito assim, ó. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Felipe, ou Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Feche os seus olhinhos, que nós vamos agora orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Essa palavra, Senhor, possa descer de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la, e assim termos aumentada a nossa fé no Senhor Jesus. Amém e amém. A gente está em Lucas, capítulo 3, e verso 1 ao 6, tá? Lucas 3, do 1 ao 6, beleza? Toda vez que um texto começa, ele começa dando lugares, nomes e datas. Assim eles são avaliados como verdadeiros, porque estas informações servem para balizar. Então, o verso de número 1, ele fala sobre o que é um tetrarca. É um governador, são 4 governadores que comandam um lugar que foi dividido em 4, por isso são tetrarca, né? 4 governadores. Então, ele dá o nome dos governadores naquele momento, e por isso a gente sabe a data em que foi escrito, porque naquele momento a gente tem aí nos anais, né, nos livros de história, quem era o governador, de que data até que data ele comandou, então a gente sabe em que data foi escrito o livro, tá bom? Isso é uma informação histórica, por isso que ele é um livro verdadeiro e está na Bíblia, né? Então, quando você olha aqueles outros livros, né, que são livros de história, que são aqueles 7 ou 8 livros que foram acrescentados à Bíblia católica, né? E eles não têm comprovação porque eles não têm esse tipo de informação histórica que data eles e que diz que eles são de fato escritos naquele tempo e verdadeiros, tá legal? Então aqui a gente encontra isso, e nós encontramos também os 2 sumos sacerdotes de Israel naquele momento, Anás e Caifás. Anás é o sogro de Caifás, o velho, e o Caifás é o cara que assumiu meio na família, né? Casou com a filha do sacerdote e ele agora era o sacerdote, tá? Então o troço era de família, você já sabe disso muito bem, né? E ele então aqui diz quem eram os caras. Então neste tempo ele fala, por isso ele dá uma data sem escrever números, né? Então ele diz que neste tempo surgiu no deserto pregando João Batista. Ele era filho de Zacarias, né? Filho de Zacarias, que era sacerdote, não sumo sacerdote, sacerdote no templo. Tá legal? Você já sabe, conhece a história. Eu não quero falar sobre isso, tá? Escuta aqui. 3. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Não é do arrependimento. Eu tenho dito aqui para você, tá, que você precisa interpretar o texto adequadamente, ok? Então a Bíblia diz que o batismo é um batismo de arrependimento. Então,
quando você se arrepende, você conheceu a palavra, te foi pregado o evangelho, e esta palavra, primeiro veio a fé, né? Porque você creu em Cristo através da pregação do evangelho, foi convencido então pelo Espírito Santo do teu pecado, e agora arrependido dele, você vai batizar-se. Então qual é a função do batismo? Batismo de arrependimento. Certo? Batismo de arrependimento. Então, por que eu estou frisando isso? Porque as igrejas dizem que se você não for casado, você não pode se batizar. Se você é divorciado, você não pode se batizar. Se você não é dizimista, você não pode se batizar. Se você cortou o cabelo, você não pode se batizar. Se você usa brinco, batom, piercing, tem tatuagem, não pode se batizar. Então eu queria perguntar para você aonde estas coisas estão escritas na Bíblia. Eu queria perguntar isso para você. E eu queria mais uma vez chamar a tua atenção para que você aprenda a ler a Bíblia, para que você deixe de ser enganado por esses religiosos de hoje. Ok? Deixe de ser enganado por esses religiosos de hoje. Então, quando o evangelho é pregado, a pessoa se arrepende do seu pecado, ela pode e ela deve batizar-se. E aqui na Bíblia não está escrito, tá? Não está escrito, e veja que o batismo é para adultos, para pessoas que têm consciência. Por que, pastor, que o batismo é para adultos? Porque a Bíblia diz que o batismo é de arrependimento. Então, eu pergunto para você que como uma criança recém-nascida pode se arrepender dos seus pecados? Eu só estou perguntando. Como? Uma criança de 8 dias, 9 dias, pode se arrepender do seu pecado se o batismo é de arrependimento? É uma pergunta. Ok? É uma pergunta. Pode, Fábio. A Bíblia diz que não pode ser pastor solteiro, presbítero, tá? Diaconisa pode. Diácono também pode. Tá? Ok? Então, o batismo era para pessoas adultas. Pessoas que ouviam a palavra trazia aos seus corações a fé em Cristo e trazia ao seu coração o arrependimento pelo seu pecado. Então, através da pregação do evangelho, quem pregou o evangelho para as criancinhas que nasceram? Elas tiveram opção de escolha? São perguntas que eu estou fazendo para você, porque eu quero que você aprenda a pensar. Entendeu? Eu não quero abrir a tua cabeça e socar isso aí dentro. Porque não vai adiantar nada. Entendeu? Então, oi, irmã Sandra. Então, isto tem que vir ao teu coração pela pregação do evangelho. Você tem que aprender isso pela pregação do evangelho, para de escutar o que as pessoas, tá? Para que as pessoas ouçam ou deixem de ouvir aquilo que as pessoas acham. Ouçam ou deixem de ouvir aquilo que as pessoas acham. Tá bom? Com relação ao diaconato. Pastor, para ser diácono precisa ser casado? A Bíblia fala no livro de Atos, eu acho que é 6, não tenho bem certeza, mas acho que é, ou 5, não sei. Que quando foram levantados diáconos, a Bíblia diz que eram pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito Santo. Não fala se eles eram casados ou solteiros na instituição do diaconato. Ok? Existem algumas igrejas que impõem regras, mas a Bíblia não fala isso no chamado deles. Tá? Se eram ou não eram, a Bíblia nem chega a falar. Por exemplo, se Estevão era casado ou solteiro. Ou Felipe. Felipe, a gente sabe que ele tinha suas filhas, né? Mas os outros, não fala. Entendeu?
Então a gente não tem essa pois é, se é bem isso aí, né? Boa reputação, né? Cheio do Espírito Santo, de sabedoria, entendeu? Então, não sei, né? Eu fico assim meio, né? Eu acho, a Bíblia fala que o presbítero seja marido de uma mulher só, né? Entendeu? Então, na verdade, diácono, todos os que trabalham na obra, Karine, são obreiros. Obreiro é uma palavra que fala de todo mundo. Então, todo mundo que trabalha na obra é obreiro, seja pastor, diácono, presbítero, qualquer coisa. Então, é uma questão de semântica isso, né? Eu acho. Interpretação da palavra, né? Então, a gente observa aqui João Batista pregando o batismo de arrependimento. Por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil não aceita o batismo de outras igrejas. Mas a Congregação Cristã do Brasil é uma seita. Por quê? Porque eles não seguem o Novo Testamento 100%. A parte da sua doutrina baseada no Velho. Então, considera-se ela uma seita, Congregação Cristã do Brasil. Tá? Então, eles não aceitam o batismo de outra igreja. Isso já é uma heresia, porque a Bíblia diz que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que ele não vale? Porque a Congregação Cristã do Brasil acha que só a igreja deles vai para o céu. Só quem congrega lá é salvo. Entendeu? Eles falam isso para quem quiser ouvir. Eles, inclusive, proíbem os membros das suas igrejas de cumprimentar pessoas de outras igrejas com a paz do Senhor dando a mão. Eles não fazem isso. Tá? Não fazem isso. Entendeu? O Testemunho de Jeová não é igreja, irmão, é seita. Tá bom? Certo? Então, existem igrejas que batizam crianças. Aí, a presbiteriana, o batista, eu acho que, não sei se batiza ainda, mas batizava, não sei se faz, e fazem por aspersão. Certo? Só que aspersão não é batismo bíblico. Ok? Aspersão não é batismo bíblico. Certo? Aspersão não é um batismo bíblico, que joga a aguinha assim. Adventista também não é igreja. Tá? Adventista não é igreja, é seita. Ok? Então, quando você estudar, irmão, sobre, por exemplo, seitas e heresias, aprender a conhecer cada instituição religiosa, avaliar uma doutrina, né? Tem muita gente que não sabe nem o que significa a palavra doutrina. Eles acham que doutrina é cabelo e calça, né? As pessoas não entendem isso e daí fala coisa que não sabe. Então, quando você estudar, você entender o que é uma doutrina, o que é a doutrina, a sã doutrina, a doutrina deixada por Jesus Cristo, né? Entender os pontos de doutrina que estão aplicadas na palavra de Deus no Novo Testamento, né? Então daí você vai entender essas coisas. Então se você não entende, converse com quem entende, tá bom? Para você não cair na esparrela aí de ficar falando uma heresia. Tá legal? Então, quando a gente fala de seitas e heresias, a gente fala de instituições, veja, não são igrejas, são instituições religiosas, ok? Instituição religiosa, são instituições religiosas que não praticam o Evangelho de Cristo 100%. Tá bom? Então, o exemplo da Congregação Cristã do Brasil é muito claro. Tem gente que não admite, fala, tá lá, não conhece a doutrina da congregação. Porque tem muita gente que vai na congregação, mas não conhece a doutrina. Quem conhece, fala com o ancião, para você ver o que ele fala para você. Né? Fala com o cara, o pastor que sabe o que está falando. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso, tá? Entender isso, tá bom? A igreja batista, algumas batizam por aspersão, sim, tá? Algumas pessoas que congregam na sua congregação batizam por imersão. Beleza, mas nem todas fazem isso, a maioria não faz. A maioria não faz pelo Brasil, entendeu? Tem várias veias da igreja batista e a igreja batista tem diversas portas aí, vamos colocar assim.
E a tradicional, que é calvinista, não faz por imersão, faz por aspersão. Tá? Mas não é todas as igrejas batistas que são assim. Tem a Convenção Brasileira, tem a Convenção Batista não sei o quê, tem a Convenção Batista Americana, tem a Convenção Batista... né, meio complicado. Eu ia falar uma bagunça, mas eu não vou falar, né, porque daí você não sabe quem que é quem, porque o cara abre uma igreja, é igual esses caras que abrem a Assembleia de Deus, né? Sai da Assembleia de Deus, abre a Assembleia de Deus da China, Assembleia de Deus do abacaxi, Assembleia de Deus do buraco fundo, Assembleia de Deus da perna quebrada, né? Daí você não sabe, porque a Assembleia de Deus é um nome de domínio público, entendeu? Então a gente não sabe muito bem aí. Não, estudar não tem problema, desde que não se adquira aí, se adquira o hábito da escola, né? Oi, Elizabeth, tudo bem? Então, a gente vê João Batista no rio batizando as pessoas por imersão. A palavra batismo significa afundar na água, tá? A palavra batismo significa, na sua raiz, afundar na água. Uma pessoa batizada foi afundada na água, tá bom? Eu vou explicar para você como é que nasceu a história da aspersão. Eu acho que é uma coisa interessante, eu vou te explicar. No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, presta atenção agora, irmão, presta atenção no que o pastor está explicando. Quando as pessoas começaram a se converter, tá? Quando as pessoas começaram a se converter, escuta o que o pastor vai falar. Quando Pedro vai à praça e prega e se converte em 5.000 pessoas e todos são batizados, no outro dia 3.000, todos são batizados, eu acho que esse número, se não tiver certo, desculpa, mas é mais ou menos isso aí. Então, eles alegam que os 12 apóstolos, tá? Eles alegam que os 12 apóstolos não teriam condições de batizar 5.000 pessoas no mesmo dia. Certo? Então eles jogaram água nas pessoas, é isto que a igreja presbiteriana afirma. Mas eles pecam por não conhecer as escrituras, porque se você observar as escrituras, você vai ver que mais de 150 pessoas, obreiros capacitados por Jesus Cristo, se você olha lá em Lucas, você vai ver que na primeira vez que Jesus enviou 70 pessoas. Não tinha só 12. Mais de 150. Então você divide 5.000 por 150, né? Você vai ver quantas pessoas aí, que 5.000 foram batizadas por imersão, sim. Tá? A Igreja Católica anda pelo mesmo caminho, porque não tinha rio para batizar em muito lugar, então os caras foram improvisando, jogando água. É só você ler a história da igreja, você vai aprender por que chegou aqui. Entendeu? Você tem que aprender a ler a história, você não ficar falando bobagem aí, né? Ficar de papagaio de pirata, replicando bobagens que as pessoas falam por aí. Entendeu? Então a gente precisa estudar para aprender, tá bom? Então vamos voltar no texto. João Batista pregava o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, quando ele se arrependia do seu pecado, ele se batizava e o ato do batismo gerava então o perdão. Você entendeu? Gerava o perdão. Então, o batismo para arrependimento de pecados. Tá? Para arrependimento de pecados. É que quando você estuda livros, irmã, você estuda o que o cara está falando. Daí, se você não tem um bom escritor, você aprendeu a bobagem que o cara está falando. Né? Tá cheio de gente aí que tem livro que são escritores calvinistas que ensinam o calvinismo, e é uma heresia, e os caras dizem, eu tenho livros extraordinários, mas quem escreveu foi um calvinista. Daí você vai andar na linha do calvinismo. Então você tem que estudar a Bíblia. A Bíblia fala tudo isso, você não precisa ler livro. Entendeu? É só você ler a Bíblia. Não precisa disso. É só conhecer o Evangelho e você não lê livro, que o livro leva você para o escritor. E o escritor nem sempre está falando a verdade. Então eu prefiro que as pessoas leiam a Bíblia, tá? A Bíblia. Aí quando você vai ler livro de história, lê o Joséfo, né? E Flávio Joséfo é um cara bom, beleza. Agora esses calvinistas de hoje em dia, aí, o Piper, esses imbecil aí que escrevem um monte de asneira, você vai ler, vai levar você para o inferno, porque vai te dar um entendimento fora da Bíblia, dentro da doutrina dos caras, que não é a sã doutrina, entendeu? E daí fica complicado. Então é muito perigoso. Cuidado com você que gosta de ficar lendo livro aí, muito cuidado. Eu sugiro que você leia a Bíblia. Quando você lê, a pessoa lê a Bíblia, ela vira crente. Quando ela lê livro, ela vira calvinista. Então muito cuidado com isso aí, tá? Com livros que vocês leem, vocês não conhecem os autores, não sabem de onde os caras vieram, história, e aí você pode acabar se dando muito mal, tá bom? Então,
o João Batista, ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Tá legal? Então no 4 diz assim, ó, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, está vendo que a própria Bíblia, ela recomenda que você leia a Bíblia. Ela diz assim, segundo o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, então os caras, entendeu, que escreveram a Bíblia, eles recomendam que você leia a Bíblia. Ele não recomenda que você leia o livro de história, o livro do fulano, o livro do ciclano. Entendeu? Porque ela é diferente, André, a tua Bíblia. Entendeu? Porque a tua Bíblia é escrita por um outro cara. Por isso que não bate com a minha. A minha é original, o texto original da Bíblia. Daí você pega uma Bíblia de um calvinista, tá o texto do que o cara acha. Daí tá tudo diferente. Entendeu? Tá tudo diferente. Por isso que você tem que comprar uma Bíblia Almeida, corrigida e revisada, que é a original, texto original, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Bíblia Almeida, corrigida e revisada. Todas as outras estão fora do contexto, tem muita faltando versículo pela metade, o versículo comentado de maneira errada, entendeu? Então daí por isso fica bem diferente. Linguagem atualizada então é um absurdo, tá? Tem que comprar a Bíblia Almeida, corrigida e revisada, tá? O pastor, certa feita com alguns amigos, a gente fez um doutorado em Novo Testamento com relação a todas as Bíblias. Todas foram estudadas para saber qual era a melhor tradução, tanto do hebraico quanto do grego, e a melhor que existe. Isso é uma tese de doutorado aí muito conhecida, tá? Almeida, corrigida e revisada, tá bom? Isso é gente que estudou muito para estar falando isso para você. Tá legal? Não é qualquer Bíblia que você vai lá e compra uma Bíblia. Essa NTLH é bem difícil, entendeu? Bíblia Thompson, bem difícil também, tá? E tem outras aí que essa Nova Jerusalém é só Jesus Cristo na glória. É a única Bíblia que fala que a pomba que o Noé soltou era branca, né? A Bíblia nunca disse que a pomba era branca, mas o cara diz que é branca. Então tem umas coisas aí absurdas nessas Bíblias. Entendeu? Então precisa comprar, se você quer uma Bíblia boa, fidedigna às Escrituras, tá? O pastor tem aqui o Taná, King James é horrorosa, Felipe. King James tem um monte de heresia, é bem difícil aí. A King James é baseada na Nova Jerusalém, que é católica, é complicada, complicado, tá? Então eu recomendo que vocês tenham aí NVI, também é difícil. Bíblia das Testemunhas de Jeová, você tem que queimar, irmã Virgínia, põe fogo nela, tá? King James não é boa, não é, tá? Ela só tem fama, mas ela não é boa, ok? A Dake é boa, porque a Dake, o texto dela é Almeida, corrigida e revisada, tá? A Dake, Almeida, corrigida e revisada. A minha é Plenitude, mas o texto é Almeida, corrigida e revisada, tá bom? Então muito cuidado, quando você for comprar uma Bíblia, veja qual é o texto. O comentário não tem problema, o comentário pode ser do escritor que você quiser, tá tudo certo. Mas o texto tem que ser Almeida, corrigido e revisado. Tá? O pastor tem aqui o Novo Testamento no original, do grego, então eu leio ele e leio aqui, é igual. E tenho também o Taná, que é todo o Velho Testamento. Então eu leio lá, que é traduzido direto do hebraico e do aramaico, né? E o pastor faz as comparações nos textos aqui e é perfeito, Almeida, corrigido e revisado. Estas outras aí você fica abismado com as diferenças. Tá? Então, muito cuidado com qual modelo de Bíblia que você tem aí, para você não ser enganado aí, tá? Muito cuidado, tá? Aqui o pastor usa é Plenitude, Almeida, corrigida e revisada. É muito boa, tá legal? Mas pode ser a Dake também é muito boa, tá? É muito boa também, tá legal? São Bíblias boas aí, tá? A Shed, irmão, é calvinista, os comentários. E daí é meio complicado aí, tá? Então é meio complicado. E ele continua dizendo assim, ó, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o que é que João Batista veio fazer? Preparar o povo, entendeu? Para a chegada de Cristo, né? Preparar o povo para a chegada de Cristo. Então, ele veio aí já preparando, né? Preparando o povo para a chegada de Cristo, ensinando, sim, João Ferreira Almeida, Marlene, corrigida e revisada, tá? Preparando o povo para a chegada de Cristo,
Tá legal? Preparando aí para a chegada de Cristo. Então, quando a Bíblia fala que todo vale se encherá e toda montanha se abaixará, ou seja, ele está dizendo que ele vem aplanar o caminho, preparar a chegada. Entendeu? Preparar a chegada de Jesus Cristo pregando o batismo de arrependimento. Então eu quero ler aqui um comentário para você, tá? Sobre esse texto, beleza? Então eu quero que você preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. João Batista começou seu ministério profético não somente com a mensagem positiva anunciando a chegada do Messias, tá? Começou seu ministério profético não somente com a mensagem positiva anunciando a chegada do Messias. Presta atenção no que eu vou te falar. Mas João Batista confrontou o pecado, chamando as pessoas ao arrependimento. Tá? Não gosto de Milson da King James, não gosto. Tá? Ela é baseada, já disse para você, na Nova Jerusalém, que é católica. Então, João Batista, ele poderia muito bem fazer como muitos pastores e igrejas estão fazendo hoje. Muitos pastores e igrejas são isentões. E eles se preocupam apenas em trazer as boas novas do Evangelho de Cristo. É ruim? Não. Mas eles não confrontam o pecado. Eles são aduladores do pecado. Entendeu? São aduladores do pecado. Teria sido para o João Batista muito mais seguro apenas ter anunciado as boas novas de paz. Olha, está chegando o Salvador. Olha, o Mestre está chegando. Mas não, ele vem na veia, ele olha e diz, arrependei-vos, raça de víboras. Produzi, pois, João Batista diz, né? Estou imitando a voz. Eu acho que se fosse a voz dele, seria assim, né? Produzi, pois, obras dignas de arrependimento. Eis que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Arrependei-vos. Foi dramatizado ainda, dramatizei. Entendeu? Então, João Batista podia vir e falar, cara, olha, Jesus está voltando, se converta, Jesus é amor. Não, ele não falou isso. Né? João Batista não falou isso. João Batista, ele bateu de frente com o pecado. Ele bateu de frente com a burguesia que a igreja comumente adulava por causa da grana. Então a gente não vê os caras, como é que era o nome dos caras aqui? O Anás e o Caifás, por exemplo, condenando as práticas sexuais dos comandantes do Estado. Eles não faziam isso. Eles não falavam do pecado. Ao contrário de João Batista. Entendeu? Então, João Batista, ele foi obediente ao seu ministério profético. E ele desafiou a indiferença e o pecado humano. Seu ministério foi marcado pelo arrojo, ousado ao pregar o que não era popular. João Batista foi arrojado e ousado em seu ministério ao pregar uma mensagem que não é popular. Por isso ele morreu. Entendeu? João Batista era primo de Jesus. Tá? Por isso João Batista morreu. Mas João Batista, ele tinha algumas características. Primeiro, ele repreendeu os religiosos. Profeta de Deus. Ele repreendeu a religiosidade das pessoas. Ele repreendeu o sistema religioso dominante.
Ele teve a coragem, a ousadia de falar a verdade. Segunda característica de João Batista, ele chamou as pessoas para o altruísmo, dizendo que devia se produzir boas obras de arrependimento. Né? Então, João Batista, ele falava sempre a verdade. Sempre. Continua. Terceira característica, João Batista denunciou a desonestidade. Eita. Dos sacerdotes, dos templos, dos políticos. Vai escutando aí, irmãos. Quer ser profeta? Você que gosta de repreender os profetas, dizendo, pastor não tem que falar essas coisas, pastor não tem que se meter em política, você isentão, escuta aí. O que a Bíblia está falando? Escuta aí. Pastor não tem que ficar se metendo em treta. Né? E João Batista, irmão, ele se metia em treta? Ele denunciava o pecado de todo mundo? Quer ser profeta, irmão? Aprende com a Bíblia. Exigiu a administração equitativa de autoridades. No verso 14. Quer ler? Ele está aqui, ó. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. João Batista falou isso. Eu posso ser crente sendo soldado? Claro. Não defraude ninguém. Não aceite propina. Não roube nada de ninguém. Não mate o inocente. Seja honesto. Então, o profeta, irmão, ele não fica só profetizando. Assim diz o Senhor. Não. O profeta ensina. O profeta exorta. O profeta põe o dedo na ferida. O profeta fala aquilo que as pessoas não querem ouvir. Oi, Shirley, seja bem-vinda. Entendeu? O profeta é isso aí, irmão. O profeta vai na igreja e manda o povo se arrepender do pecado. E fala para o adúltero que se ele não sair do adultério, ele vai para o inferno. Que não é lícito ele ter a sua esposa e estar dormindo com a líder do círculo de oração. Isso é o profeta. Ele não vai lá e fica passando a mão na cabeça do pastor adúltero. Porque tá cheio aí, né, nesses congressos grandes das igrejas, vem aqui profeta, aí o cara vem lá e diz, bispo, obrigado, quero agradecer ao bispo fulano de tal, a sua esposa, quero agradecer ao corpo de obreiros da igreja pela oportunidade de vir pregar e ganhar 30 mil pela mensagem, né, sim, fala que é profeta, mas não é. E o cara já tá adulterando com a fulana, com a ciclana, e ele... Você acha que ele vai falar, irmão? Perdeu 30 mil? Ele não vai falar, não é trouxa. Entendeu? E daí os caras dizem que ele é profeta. Mas não é. João Batista hoje não pregaria em qualquer igreja no Brasil. Principalmente nessas grandes. Essas centrais aí, catedrais do Rio de Janeiro, por exemplo. Que tem umas grandonas aí, né? Sede daqui, lá João Batista não entraria jamais. Primeiro porque a roupa dele não era adequada, né? Primeiro porque a roupa dele não é adequada. A começar a conversa. Segundo, irmão, não, São Paulo também, mas aqui aí tem, Rio de Janeiro tem as, né? Sedona aí, cepa aí. Né? Segundo, irmão, o que ele prega, as pessoas não gostam de ouvir. Então, João Batista jamais seria um pregador de congresso. Né? Jamais seria.
Terceiro, o pastor jamais chamaria ele, sendo que a sua vida é toda torta, vive no pecado, chamar um profeta para pregar. Quando eu era um pregador itinerante nas Assembleias de Deus, eu fui isso por 7 anos do meu ministério, eu era conhecido como pregador de uma vez só. Conhece esse tipo de pregador? Uma vez só. Os caras falavam, vamos chamar o irmão santo, profeta, homem de Deus. Chamava eu para ir pregar lá. Quanto você cobra? Não cobro nada. Quiser dar ofertinha, se dá. Se não quiser, não dá também, tá tudo bem. Cobro nada. Nunca cobrei. Quando chegava lá, irmão, o Espírito Santo começava a me falar do pecado da igreja. O irmão Santo repava os irmãos. Eita glória. O pastor chegava a ficar roxo lá no canto. E Deus revelava, irmão. Eu falava, nunca deixei de falar. Desci o pau. Como eu falo para vocês aqui dentro da mensagem, que eu aprendi isso com o meu pastor na Assembleia de Deus. Ele dizia para mim, filho, aprenda a Bíblia, porque se você conhecer a Bíblia aqui na Assembleia de Deus, nunca ninguém vai pegar você. Eu aprendi com o meu pastor isso. Por isso eu li tanto, aprendi tanto. Entendeu? E aí eu trazia dentro da mensagem, como eu faço para vocês aqui. Deus me dava a mensagem e eu ia revelando na palavra, irmão. O pastor ficava roxo, rebolava para lá, rebolava para cá, irmão. Se coçava, parecia que tinha formigueiro na cadeira dele. E coçava a cabeça e passava a mão e o irmão Sandro, pau. E vou dizer mais para vocês, irmão. O dom de revelação que Deus me deu não é meu, é de Deus. Deus fazia eu apontar uma pessoa no meio da igreja e eu apontava a pessoa lá no meio. Mandava a pessoa ficar em pé, aquelas igrejas cheias, né, lotada. Grupo de cantor daqui, grupo de cantor de lá. E levantava e dizia, irmão, Deus está mandando eu te entregar uma mensagem. E eu falava assim. Quem me conhece aí sabe que eu sou assim mesmo. Eu falo, e se eu falar qualquer coisa que seja mentira, irmão, você tem permissão para derrubar o profeta. Eu falava assim, fala que é mentira. E começava a contar a oração do cara, ou da mulher, ou de quem quer que seja. Ó, você orou a Deus, e você disse assim na tua oração, pá, 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 pá. Irmão, a pessoa não aguentava, já começava a chorar, e quem conhecia aquela pessoa ali já começava a dar glória, porque sabia que o que eu estava falando era verdade. Deus sempre usou minha vida no profundo da revelação. No profundo da revelação. E o pastor já ia ficando na esquina, né? Revelava 1, revelava 2, revelava 3, revelava 4. Entendeu, irmão? Amaciava o couro primeiro. Aí depois vinha para cá. Aí apontava para os pastores de cima. Você, irmão, não te conheço. Não sei quem você é. Assim diz o Senhor. Assim, ó. Assim diz o Senhor. Irmão. Aqui tem bala na agulha. E falava pro cara, e se for mentira o que eu tô falando, você fala que é mentira. Se não é Deus que tá falando na minha boca, pode falar. Sempre fui assim, irmão. Sempre. Você não tá vendo eu aqui agora, aqui eu tô de boa já, irmão. Hoje eu sou pastor, eu tô mais tranquilão. Aqui, mas no meu tempo, irmão, de evangelista, o negócio era diferente. Só que eu ia pregar uma vez e nunca mais o pastor deixava eu voltar. Os caras cheios de pecado, fazendo tudo errado. Quem tem, irmão, tem medo. Então eu era conhecido como pregador de uma vez só. Entendeu? O profeta, quem é usado por Deus mesmo, só em igreja que tem Jesus que você volta. Onde não tem, você não volta mais. Sacou? Onde não tem, você não volta mais, irmão. Então, eu olho para o João Batista, né? Apesar que o meu apelido na igreja sempre foi de Micaías, né? O profeta do contra. Todo mundo me chamava de Micaías, né? Porque eu era pobre de marré-marré, né? Não tinha nada. Que eu abandonei tudo para seguir Jesus, tudo. Vivia uma vida casta, santa, na presença de Deus.
jejuava 21 dias, 14 dias, 7 dias. Jejum direto, irmão. Não é intermitente, não. Direto jejuando, irmão. Meus joelhos é cheio de calo, só oração, jejum. Eu disse pra você agora, eu tô na boa. Jesus me colocou numa boa aqui. Eu tô feliz pra caramba. Você acha que pra mim é ruim pregar todo dia, fazer culto, 5, 6, 7, 8, 9 cultos por semana? É moleza, irmão. Eu vivia jejuando, subia ao monte pra orar, orava 4, 5 horas de joelho. Você acha que Deus usar você de qualquer jeito? É isso que você acha? Por que você acha que o Malacheia me chama de profeta do caos? De onde você acha que ele tirou isso? Era o meu apelido nas Assembleias de Deus. Porque aonde eu levava, Deus falava para mim, profetiza, que eu vou abrir sepultura e vou matar gente aqui dentro. E eu falava, irmão, Deus está mandando eu dizer, Deus vai abrir sepultura aqui, ó, e vai recolher gente que está no pecado. Irmão, não dava 3, 4 dias que eu ia lá, morria o pastor, morria esse, morria aquele. Deus matava meu, irmão. Você acha que eu não falo as coisas? Eu falo. Irmão. Deus mandar, eu não tenho preguiça, não. É conhecido o profeta do caos. Porque os caras só profetizam coisa boa. Só profetiza carro, terreno. Quando Deus manda, eu profetizo também. Mas quando Deus manda eu profetizar outra coisa, irmão, eu profetizo. Eu não tenho preguiça, não. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão falar de mim. Você acha que eu estou preocupado? Por que você acha que eu estou aqui hoje? Por que você acha que Deus prosperou a minha vida dessa maneira? Deus me dá tudo que eu tenho. Quanta coisa Deus já me deu. Um carro bom, novo, outro carro bom. Novo. Você acha que é por quê, irmão? Porque eu sou um frouxo? Porque eu sou ladrão? É isso que você acha? É isso que você acha, irmão? Que eu nunca na minha vida eu disse não para Jesus. Nunca eu reclamei. Nunca. Às vezes eu saía da minha casa, irmão. Saía da minha casa e tinha comido um pãozinho com café preto porque não tinha leite na minha casa para dar para minha família. Não tinha leite. E saía para pregar. Colocava aquele meu terninho surrado, aquele meu sapato que estava furado na sola. Pegava um busão, 2, 3 para chegar na igreja. Saía 2, 3 horas antes. Passava a tarde inteira estudando a palavra de Deus, jejuando uma semana às vezes para pregar num lugar. Chegava lá naquele lugar trincando no jejum, irmão. Entrava na igreja já de joelho, falando em língua estranha. Você não tem noção, irmão, do que foi meu ministério. Hoje eu estou sossegado. Entendeu? Sossegado, irmão. Quando eu dobrava o meu joelho no púlpito, ali o Espírito Santo já começava a falar comigo, irmão. Revelar manto, me dar visão. Você não tem noção. Você me vê aqui, você vê hoje um pastor calmo, que já tem aí indo para 25 anos de ministério, né? Tranquilão, que já leu a Bíblia aí 24, estou indo para a 25ª vez de leitura bíblica, né? Que já estudou muitos anos de estudo, com grandes mestres do Evangelho, entendeu? Então hoje eu sou um cara diferente, maduro, tranquilo. Estou colhendo hoje aquilo que eu plantei mais de 23 anos plantando, hoje eu estou colhendo. Entendeu? Aliás, eu tenho uma grande bênção para te contar, mas ainda eu não posso. Mas eu vou contar para você. Não sei se essa semana ainda eu consigo, porque eu preciso esperar assinar um papel para te contar. Eu vou assinar, depois eu vou te contar. Um grande milagre. Quem não gosta de mim vai ficar com dor de barriga, de raiva, de inveja. Vai ficar. Você que não gosta de mim, você que vem aqui dar dislike. Você mesmo, que acha que eu sou um cretino. Você vai ficar com raiva do que Jesus me deu essa semana. Você vai ficar com raiva. Um grande testemunho, eu vou mostrar para vocês. Quem ama a nossa igreja vai chorar junto comigo, porque Deus fez um milagre extraordinário. Grandioso, né? Grandioso. Entendeu? Mas eu estou esperando, né? Essa semana nós estamos mexendo em documentação, nessas coisas aí. Eu assinar o papel, vou trazer aqui para você ver. Aí você vai ver o que Deus fez na minha vida pastoral, na minha igreja. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Entendeu, irmão? Na vida de alguém que algum tempo atrás, né?
não tinha absolutamente nada, né? Nada. E Deus mudou aí a nossa vida de uma maneira extraordinária, principalmente da nossa igreja, né? E Deus deu um presente para a igreja extraordinário. Eu acredito porque fui eu que fiz, eu que estou fazendo, que estou aqui, sou o intermediário do negócio. Eu acredito. Mas se me contasse, eu não acreditava. Entendeu? Então vocês vão se surpreender com o que Deus fez na nossa igreja essa semana. E você vai entender por que eu levo tanto pau, por que as pessoas me batem tanto. Né? Por que as pessoas me batem tanto? Né? Quem fala mal de mim, irmão, vai ficar com muita raiva. Né? Mas quem ama a nossa igreja, quem congrega na nossa igreja vai ficar muito feliz, porque vai se cumprir uma palavra de Deus, entendeu? Vai se cumprir uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a minha igreja. Vai se cumprir, já se cumpriu, né? Eu não vou falar ainda porque eu ainda não assinei o documento. Quando eu assinar, eu vou falar para você o que é. Tá? Quando eu assinar, vou trazer aqui o documento assinado, o contrato, da entrada nos papéis, em tudo. Aí eu vou te contar o tamanho do milagre que Deus fez, tá? Tamanho do milagre que Deus fez, é algo assim, que eu tô meio impactado ainda para falar para você, eu tô meio mole ainda, que eu ainda tô meio impactado, porque a benção foi grande, irmão. A benção foi grande, entendeu? A benção foi grande, né? Então, você pode ter certeza que você vai glorificar a Deus aí junto comigo, né? Isso é bem legal. Então, nós precisamos, como profetas de Deus, ter arrojo para pregar o evangelho. Não ter medo de falar a verdade. Não ter medo de confrontar o pecado. E não ter medo por ser usado por Deus. Quando Deus usar você para falar para alguém algo que você sabe que a pessoa não vai gostar e vai pular, vai vir para cima de você, não tenha medo. Não tenha medo, irmão. Não temas, porque o Senhor é contigo. Entendeu? Não temas, porque o Senhor é contigo. Então, quando Deus te fala, cumpre-se. Quando Deus te mostra, acontece. O profeta de Deus é uma pessoa que não tem medo. Se tiver que morrer, vai morrer. Eu falo isso sempre para as pessoas que eu estou brincando, mas eu falo a verdade. Mas para mim, morrer de fato é lucro, porque eu sei que eu vou para o céu. E Jesus quiser que eu fique aí mais um pouquinho, eu fico também. Ganho mais umas alminhas e estou sossegado. Não tenho medo. A única pessoa que me traz medo, que eu morro de medo, é de Deus. Só dele. Mais ninguém. Não tenho medo do diabo, não tenho. Eu respeito o diabo. Respeito. Porque eu sei quem ele é. Eu respeito. Não é medo? Não tem. Não tem. Tenho só de Deus. Porque Deus, ele pode matar o meu corpo e jogar minha alma no inferno. Eu tenho medo. Não quero ir para o inferno. Quero ir para o céu. João Batista, ele era ousado. Ele era cheio de ousadia para pregar a palavra de Deus. Para repreender o pecado. Para ensinar as pessoas a fazer as coisas da maneira certa. Esse é um verdadeiro profeta de Deus. Que cumpre o seu chamado, que faz as coisas da maneira correta. Amém? Fecha os teus olhinhos aí que eu vou orar por você, que o nosso horário já foi. Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que está conosco hoje. Cada uma das nossas ovelhas, dos nossos amigos, dos nossos seguidores. Que o Senhor possa abençoá-los no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe nessa terça-feira, os guardando, protegendo e livrando de todo o mal em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja com cada um de nós hoje e sempre. E todos dizem amém. Que Deus abençoe a água que você tem colocado aí diante de ti. Para quando você beber dela ou se utilizar, seja alcançado pela fé que você tem.
Em nome de Jesus, amém. Um beijo no teu coração. Deus abençoe você, fique com Jesus e até amanhã, né? Amanhã às 14 a gente tá aí. Beleza? Beijo para todo mundo. Obrigado pela audiência, pela paciência, pelo carinho, pelo amor de vocês, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem com Jesus. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.